Olá a todos, vamos fazer a agenda econômica dessa quinta-feira, uma agenda econômica cheia com os indicadores importantes no Brasil. Vamos ver um por um. Bem, primeiro saiu o IPCS, né? Eu não faço projeção para o IPCS porque sai toda semana, fica impossível regredir isso, a não ser falar que a inflação seguinte vai ser muito parecida com a anterior. Então, enfim, 0,53 o anterior está num patamar um pouco elevado mesmo, os índices de preço ao consumidor, o que é normal. A gente vê preço ao consumidor subindo, quando vai chegando próximo do final do ano, sobe, janeiro, fevereiro e depois começa a cair. O efeito sazonal é esse mesmo. Bem, 8h30 vai ser divulgada a ata do Copom. Algumas coisas que eu quero apontar sobre essa ata. Primeiro, não teve surpresa nenhuma na decisão passada. Logo, a gente tem aí uma situação de que a ata não vai trazer nenhuma grande novidade. Vamos observar aí algumas coisas a respeito de perspectiva de crescimento econômico que eles estão vendo. Deve ter piorado isso, mas não deve mexer muito com o mercado, sabe? Bem, o IPCA. Bem, a minha projeção é 0,49. Isso faz o IPCA sair de 6,97 para 6,61. Bem, a gente deve fechar muito próximo do teto da meta. Talvez não feche abaixo do teto da meta esse ano, mas vai fechar em 6,53, 6,49, coisa do tipo. Bem, é normal os índices, que nem eu falei sobre o IPCS, subir um pouco mais. Eu só estou um pouco incomodado a respeito do comportamento do Grupo Alimentação, que infelizmente não está tão positivo que nem a gente podia imaginar isso em edições anteriores. Bem, Inglaterra, Bank of England vai decidir a taxa de juros, deve manter em 0,50, essa é a projeção dos economistas britânicos. Na Europa vai ter a decisão da taxa de juros, se espera uma queda, que sai de 1,25 e vai para 1. A ver, né? Se isso daí acontecer, pode ficar tranquilo que a gente vai ter um dia bastante animado. Deve reverter aí, talvez positivamente, né, se tiver um mau humor de manhã cedo. Bem, auxílio-desemprego nos Estados Unidos, o anterior foi 402 mil novos pedidos de auxílio-desemprego. Eu não vejo esse indicador pelo mesmo motivo que eu não vejo o IPCS, sai toda semana. Se o indicador tem alta frequência, como fala? A variância dele é muito grande, não dá para você operar com esse indicador. Quando se fala de economia, né, dados econômicos, não vale a pena. Eu não observo, mas o americano adora ver esse número, então toda vez eu reclamo disso, mas é verdade, eu não acho uma porcaria esse número. Bem, estoques no atacado, deve subir um pouco o estoque no atacado nos Estados Unidos, subindo 0,4%, o anterior teve uma retração. Também não mexe muito com o mercado. Bem, no final do dia, né, na verdade não, entre os dias 8 e 9, né, vai ser divulgado a produção industrial na China, que deve sair de 14,1% para 14%, na variação acumulada. Esse YTD é year to date, né? Então, ou seja, de janeiro a novembro, comparado com janeiro e novembro do ano passado. Então, da forma que eles veem, já a produção industrial, quando você vê a variação anual propriamente dita, é novembro de 2011 contra novembro de 2010. Deve sair de 13,2, que foi o resultado em outubro, para 12,8. Continua crescendo a taxas absolutamente impressionantes da China, não dá para reclamar. Bem, FBKF é formação bruta de capital fixo, investimento. Deve sair de 24,9 para 24,8, ou seja, praticamente estável. E vendas no varejo na China deve permanecer aí nos 17%, né, que é um crescimento bastante relevante. Vendas no varejo, crescer a taxa de 17% ao ano é bastante poderoso. Isso daí mostra que a economia chinesa, apesar de leituras ao contrário, continua ainda bastante robusta. Não quer dizer que vai continuar sempre assim, mas dizer que vai ter uma desaceleração também é um pouco de exagero. Bem, esses são os principais indicadores econômicos de hoje, mas se você quiser saber as últimas notícias do mercado financeiro, acesse o nosso Morning Call. Todos os dias, às 10h30, eu faço um resumo das notícias que saíram, que saiu da agenda econômica, que vai sair. E não esqueça de seguir a gente tanto no Twitter quanto no Facebook. Bem, é isso, um bom dia e ótimos negócios a todos. Até.